foi a maior vergonha que você já passou na sua vida? Maior vergonha? Uma das, vai. Já passou várias. Hein? A maior vergonha que eu passei na minha vida foi... Eu trabalhava de office boy. Acho que foi a pior, né? Acho que é um bagulho até... Eu trabalhava de office boy. Aí eu tinha que ir na Lapa fazer um trampo. Aí eu trabalhava lá na Faria Lima. Aí eu fui andando, tinha um cara que vendia churrasco grego no Lago da Batata, o churrasco grego do cara era da hora. E eu não tinha levado marmita. E, não, na verdade não podia levar marmita. Tinha um bagulho lá, mas eles davam ticket de refeição. E como a gente era menor, eles ficavam com umas regras com nós, que era mais para educar a gente também a usar o ticket da maneira certa e tal, né? Então eles falavam, ó, se vocês gastar o ticket de vocês, não penso que vocês vão ficar esquentando marmita aqui não, que não vai, porque vocês vão ficar com fome e tal. E era essa regra e tal. Mas eu largava o bambu no meu ticket, eu largava o bambu. Eu saía no final de semana com a namorada, eu queria pai, McDonald's, era Bob's, na época era Bob's, não era McDonald's, nem tinha McDonald's aqui. Era Bob's. Você entrava no Bob's, o Bob's era Bob's. Bob's você pedia um Bob Burger, era caro. Tinha um Bob's na Faria Lima com a Rebouças, tinha um Bob's ali, bem na esquina. Porra, meu, aí parei, desci, falei, mano, eu vou descer por trás e vou comer um churrasco, eu tô com maior fome. Brechó, eu tinha saído de um trampo, há pouco tempo eu tava com aquelas folhas de fundo, tava com aquelas vias de fundo de garantia, uma amarela, uma branca e uma verde. Era uma amarela, uma branca e uma verde. O fundo de garantia que a gente recebia na época era assim. Então você ia no banco, dava lá, ficava uma via com você, carimbava uma, guardava na gaveta, carimbava a outra, sei lá pra onde ia. Sei que depois você ia lá pegar, receber o dinheiro. Brechó, comi o lanche, comi o tal do churrasco grego. Um passo era 2 churrascos gregos e 2 copos de suco. Lembro como se fosse hoje. Dei um passo pro cara, comi 2 churrascos gregos, 2 copos de suco. Padeci, falei, não, agora tranquilo, vou lá, faço o trampo, na volta deixo por trás também. E já dá para comer outro churrasco grego no final de tarde, aí quando for para ir embora, que eu ia para a escola, eu saía do trampo, ficava dando uma enrolada em Pinheiros e ia para a escola. Aí, meu velho, aí tô dentro do busão o busão lotado, daqui a pouco eu escuto o busão, peguei o Lapacê, que ele ia pela Pedroso de Moraes ali, né? Aí eu tô dentro do busão lotado de office boy, lotado de gente, daqui a pouco eu escuto assim, ó. É o intestino. Aí escutei. Sabe quando a gente tá fazendo gargarejo? Sabe quando a gente vai de manhã faz gargarejo? Aí eu falei, não tá legal. Alguma coisa não tá bem, né, mano? Aí, Brechó, eu vi que não tava legal, tá ligado? Eu falei, mano, não tá legal. E eu já tinha aprendido em outra edição da minha vida que nem quando faz esse barulho não se peida. Não se peida. Quando faz esse barulho, eu já tinha aprendido em outra situação, né? Outra coisa, mas eu não passei a vergonha. Em outro capítulo? Em outro capítulo da minha vida, mas eu não passei a vergonha, porque ninguém descolou, tá ligado? Que não se peida. Não se peida. Então eu falei. Aí veio aquela vontadinha de peide, mano. Sabe? Sabe? Quando você vai encher o pneu do carro, você tira aquele bagulho do posto de gasolina que vaza aquele gásinho, um miniminha. Isso, veio aquela vontade, eu segurei. Quando eu segurei isso, eu acho que voltou, Brechó. E aí o bagulho ficou loucão. Só que nisso eu já tô ali perto. Rugindo. Aí o bagulho já. E deu uma dor no pé do abdômen. Aí eu tô ali perto daquele pão de açúcar ali da Praça Pan-Americana. Eu tô perto desse pão de açúcar da Praça Pan-Americana. Aí eu falei, eu vou descer, mano. Vou descer que não vai dar tempo pra nada já. Não vai dar tempo pra nada, eu preciso descer já. Eu preciso descer, desespero pra descer já. Aí o bagulho parou no farol e tinha uns boy, aquelas portas sanfona. Lembra das portas sanfona? Era aquelas, tinha uns office boy, eu falei, abre a porta, ajuda eu a abrir a porta, já suando pra caralho. E os boy é unido, velho. Os boy não perguntam qual que é a fita. Os boy, um já meteu o pé aqui, outro já puxou na borracha, eu pulei. Mas quando eu pulei, eu já pulei assim, eu avisei, mano, foi a única coisa que eu vi. Não tem aquela praça ali em frente o Pão de Açúcar. Tem ela até hoje, Praça Pan-Americana. E tinha uns arbustos que os jardineiros fazem os trampos, né? Faz os trampos. Então fica os quadrados. Brechó, eu fui para trás dessa árvore, mas não deu tempo dessa moita, mas não deu tempo de muita coisa.
Quando a calça já chegou aqui, que... Parecia esses moleque torcendo o cabo dessas motos aí que eles têm aí, Hornet. Aí dava uma parada, brechó, a impressão que dava que eu ia virar do avesso, viado. Que eu ia, tipo, ia do nada, meu cu ia estar aqui, tá ligado? Tipo, mano, não parava. Aí daqui a pouco faz... dentro da barra. O que eu vou fazer? Eu tô contando a verdade. Não é mentira. Aí fazia dentro da barriga aí. Ó, sabe quando você... Ó, não sei se alguém já fez isso. Mas se você pegar um copo d'água e colocar na boca, tipo você pegar uns caroços de melancia, colocar na boca e colocar uns copos d'água e fazer assim, ó, era a mesma coisa. Era a mesma coisa, velho. Às vezes eu sentia algo sólido, mas era muito pequeno. Era... Tipo... Aí, brecho. Não, mas peraí. Mas e aí, você chegou a baixar a calça, então? Baixei, não sujou a calça. Só que aí que tá. Aí ninguém viu acontecendo isso comigo. Até aí, brechó, eu tava salvo. O problema foi quando parou. Parou, eu melhorei. E, mano, preciso limpar. E naquela época era aquelas carteiras Cairê, de velcro. E essas folhas de fundo de garantia, elas não é absorvente. Eu não, pá, eu falei, mano, tem as folhas do fundo de garantia. Depois eu pego a segunda via. Eu vou limpar com as folhas do fundo de garantia. Só que eu peguei a primeira folha, passei, só escorregou, brechó. Escorregou, pra lá. Só espalhou, né? Espalhou. Aí eu falei, puta, peguei a segunda via. E eu tô pensando, falando, puta que pariu. Ainda bem que não tinha vírus. Você imagina se tivesse vírus naquela época. Quem vai... Fudeu, né? Eu não ia passar, né? Mas vamos lá. Aí peguei a outra via, passei. Aí deu uma amenizada. Só que a tabela, bicho, a tabela é foda. Eu subi a calça, subi a cueca, subi a coisa, moleque novo, eu podia ter pegado a cueca, ter limpado e subir da calça, sair fora. Não, subi a cueca, subi a calça, fui fazer meu trampo, fiz meu trampo de boa, entreguei lá o que eu tinha que entregar, voltei pro trampo. Aí voltei pro trampo, tinha um banquinho que a gente ficava sentado, tipo de frente, assim, pra recepcionista, né? Aí daqui a pouco a recepcionista tá lá, era uma ruiva, tá ligado? Aí ela tá lá, ela começa assim, ó. Aí ela fazer assim, ó. Ô boy, eles me chamaram de boy, né? Ô boy, você pisou na merda, foi? Aí eu sabendo que eu tava uma bola, eu tava uma bola de bosta. Eu já sabia. Só que é tipo você passa o perfume e você não sente o cheiro. Você não sente. Porque se você sentir o cheiro, é porque tá muito pesado. Aí eu não tava sentindo o cheiro. Só que ela tá assim, ó. Ô boy, tem certeza que você não pisou na merda? Eu falei, não pisei não. E lá era uma firma de engenharia. Então tinha uma par de cara lá, copista, engenheiro. Os caras lá que ficavam fazendo desenho de planta. E aí, aí eu falei, vou sair daqui, né, mano? Vou para outro ambiente. Aí eu fiquei com vergonha. Aí eu saí e fui para outro ambiente. Aí tô lá no outro ambiente, um japonês que chamava Ronaldo. Tá, como é que é o nome daquele filho da mãe? Meu Deus do céu. É Mamor Nishi. Mamor Nishi, o nome dele. E ele era mó gente boa comigo. Aí eu falei, vou pra sala do Mamor, né, mano? Eu vou ficar lá na sala dele. Aí eu sentei na cadeira, a Mamor tá lá. Boy, o que aconteceu? O que você tem? Aí eu, porque com ele eu me abria, né? Porque ele me tratava bem pra caralho. Aí eu falei pra ele assim, ó, eu caguei na calça. Aí, aí ele falou pra mim assim, calma, cagou calça. Como? Como assim cagou calça? Cagou calça veio pra minha sala? Falei pra ele. Aí eu falei pra ele, quase chorando, deixa eu puto bagulho traumatizante. Eu quase chorando. Só que eu confiava nele. Até aquele dia eu confiava nele. Aí ele levantou e falava, Solange era a secretária dele. Era a secretária dele. Solange, libera boy cagou calça. Libera boy. A empresa inteira, mano. Tipo, 20 pessoas, mano.
Tipo, Mas não, sabe qual que é o problema? Você não foi ligeiro. Porque você não pode pegar o que os caras abrem aquela gaveta de fórmica, velha, aquelas gavetas de madeira com alface, aquela gaveta ali, mano, tudo preta por dentro. E vai assim, você quer a salada? Aí ele abre aquele bagulho engastanhado. então, mas depois disso eu quase nunca mais comi churrasco grego, assim, tipo, depois disso eu, tipo, olhava pro cara, é gaúcho, os caras chamavam ele de gaúcho. Eu olhava pra ele em Pinheiros no maior ódio dele, mano. Ficava olhando pra ele assim, ó. Tipo, maior ódio mesmo, maior rancor. Se eu tivesse virado, tipo, um assassino, assim, uma pessoa muito mal, eu tinha feito um mal pra ele. Porque eu ficava olhando assim, ele cortando lá, assim, ó. Eu ficava olhando, ô, meu. E no trampo, mano. Ô, porque tem uns caras que é mais chegado, né? E os caras, tipo, eu tinha 14, 15 anos, os caras, tipo, 20 anos. Os caras falavam, o negócio foi feio, hein? Foi feio. O dia que eu abracei a do peidinho, o dia que eu abracei a do peidinho, deu o barulho, tudo a mesma coisa. Gló, 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 né? Aí deu a vontade de soltar um peidinho, aí eu peidei. Aí do nada eu senti um barato quente nas pernas. É, melado. Mano, Não cheguei. pode. Pior é a mãe da gente, né? Porque naquela época eu morava com a minha mãe, se eu chegasse em casa e eu lavasse minha cueca, a minha mãe ficava brava. Porque ela queria investigar. Minha mãe queria investigar tudo. Minha mãe olhava os bolsos da minha calça, minha mãe cheirava a roupa da gente, minha mãe era dessas, tá ligado? Então tudo ela investigava a gente de grandão. Aí vinha, né, mano, a vergonha. Porque ela não sabia chegar comigo, tipo, na sala de casa, ou chamar eu na cozinha e perguntar assim, Marcos, você cagou na calça? Que você tava com algum problema? Você comeu alguma coisa estragada? Não, ela tava lá no tanque, comunidade, as casas tudo coladas, sabe? A minha vizinha, a dona Hilda, era a mulher que só pôs filha bonita no mundo. Só pôs filha bonita no mundo. Minha mãe gritava de lá, Marco, sua calça tá cheia de merda, Marco. Você cagou na calça, Marco. Eu sou obrigado a lavar calça de merda sua, Marco. Agora não basta seu pai bebendo, Marco. Eu tenho que lavar a calça de merda sua, Marco. Você não consegue ir no banheiro, Marco. Você tem que cagar na calça, Marco. As filhas da dona Hilda, tudo ouvindo. As filhas da dona Hilda tudo ouvindo. As filhas da dona Hilda eram tudo bonita, mano. Pô, as filhas da dona Hilda, Detinha, Ivani. Quem mora no Leme que estiver assistindo sabe o que eu tô falando. Detinha, Ivani, Terezinha. Mano, a mulher, a mulher não, ela não tinha um útero, não. Ela tinha uma máquina de fazer escultura. Só saía coisa bonita. Minha mãe gritando esses bagulho lá, mano. E assim, a varanda da minha mãe dava tipo pra janela do quarto delas, mano. Com que cara que eu saía na rua depois, mano? Eu, na maior esperança do meu mundo, delas olhar pra mim, mano. E minha mãe gritando essas paradas, era muito louco, mano. Minha mãe, meu, certo. Pô, quando foi a primeira vez que sua mãe pegou maconha? Ou que achou que você tinha fumado maconha? Minha mãe, ó, até hoje, por incrível que pareça, minha mãe nunca pegou eu fumando maconha, só uma vez, que é o seguinte, eu compliquei um cara. Porque foi o seguinte, porque naquela época você comprava maconha, vinha numa folha de revista. Vinha numa folha de revista, mano. Um montão de maconha pra porra. E a gente fumava um baseadinho e era uma preocupação, né, mano? Que nós só queria brisa. Não era que nem hoje que queria ostentar que todo mundo tinha vergonha de falar, eu fumo maconha. Ninguém tinha orgulho de falar esse bagulho. Era uma coisa que a gente gostava da brisa só em si. Ninguém gostava de ficar fedendo a maconha, de ficar com o olho vermelho. Então tinha vários cuidados. A gente andava pra caramba. Primeiro que nós andava pra caramba.